Agora que a gente já sabe o conceito de fator de forma, então, a gente vai poder calcular e aplicar esse fator de forma para calcular a troca de calor por radiação entre superfícies, tá? Mas antes disso a gente precisa entender como calcula o fator de forma entre duas superfícies quaisquer, entre duas superfícies que estão em uma posição qualquer, porque a gente já viu a regra do somatório, a gente já viu a regra da reciprocidade, elas ajudam a calcular fatores de forma numa cavidade, quando você já conhece um dos fatores de forma. A questão é conhecer esse primeiro, ou um, ou dois, ou três fatores de forma numa cavidade, dependendo da posição e geometria entre as superfícies, tá? O que a gente vai ver, então, é como se faz isso, né, a partir da integral do fator de forma, tá bem? Vou começar com um caso aqui, um caso que é genérico, a gente já falou, né, sobre ele. Eu vou pegar duas superfícies quaisquer aqui, tá bem? Duas superfícies quaisquer, né? Essa superfície tem área AI, a superfície I, essa daqui, né? Ela é definida por sua normal, NI, e a superfície J numa outra posição qualquer, tá? Essa aqui é a superfície J, também definida por sua normal, tá? E ela tem área J, tá? Entre essas duas superfícies, então, a gente pode dizer que elas estão uma distância, são caracterizadas no espaço por uma distância R, tá? E essa distância R, essa linha que forma entre as duas bases da normal, ela faz um ângulo aqui, θI, com a normal da superfície I, e um ângulo θJ com a normal da superfície J, tá? Então essa é uma representação genérica de duas superfícies em posições quaisquer aí no espaço, tá bem? Bom, o fator de forma pode então ser calculado entre duas superfícies quaisquer com essa posição de forma generalizada, tá? A partir da integral do fator de forma, tá? Essa integral ela é escrita da seguinte maneira, tá? Fator de forma entre I e J, né? Na verdade é 1 sobre AI, tá? A integral na área I, integral dupla aqui, né? Integral na área J, tá? Integral na área J de cosseno de θI vezes cosseno de θJ sobre πr ao quadrado DAI, não, aqui começa com DAJ, né, porque o J está integrando aqui na parte interna, DAI, tá? Evidente, né, que DAI e DAJ são áreas infinitesimais aqui sobre as superfícies as quais vão ser integradas, né? DAJ, tá? Então essa é a integral do fator de forma. Com essa integral você pode calcular qualquer fator de forma entre duas superfícies em posições quaisquer aí no espaço, tá? Definidas dessa forma. Não é uma tarefa simples assim do ponto de vista algébrico, né? É uma tarefa que muitas vezes recai em um trabalho bastante grande, tá? Mas enfim, é a forma como se faz, né? Alguns pesquisadores já dedicaram bastante tempo a calcular essas integrais de fatores de forma. Existem bancos de dados nos livros que a gente usa, nos livros de transmissão de calor, existe um banco de dados relativamente completo para já expressões analíticas, né, expressões já integradas para o fator de forma, e existem também repositórios aí pela rede, né, pela internet, que você pode encontrar outras expressões analíticas para fator de forma, tá? Aqui para fatores de forma mais comuns a gente tem algumas expressões, tá, que eu trago inclusive aqui, por exemplo, do livro do Encropera, tá bem? Esse daqui é o fator de forma, tá? Fator de forma entre I e J para duas superfícies que estão paralelas, centralizadas aqui, né, entre elas, mas elas têm distâncias, ou elas têm, na verdade, tamanhos diferentes, tá? A largura da superfície I é WI, largura da superfície J é WJ, tá bem? WI e WJ são superfícies aqui bidimensionais. Elas estão separadas por uma distância L, né, e são ligadas por na verdade, elas estão perpendicular, né? A linha normal aqui, tá bem? Perpendicular, elas estão paralelas entre si. E o fator de forma, que é o resultado daquela integral, né, já é uma expressão analítica já pronta, ele tem esse formato, né, a raiz quadrada da soma dos quadrados aqui, soma dos quadrados de W maiúsculo I, W maiúsculo J, tá? Mais 4, raiz quadrada disso aqui, menos diferença WJ, WI, ao quadrado mais 4, né? Então é a raiz quadrada dessa expressão toda sobre 2WI, onde WI maiúsculo é o WI minúsculo, que é a própria largura, sobre L, que é a distância entre elas, e assim sucessivamente, tá? Então é uma expressão simples de calcular, a partir da qual você pode obter
fator de forma. Veja, para duas superfícies que estão ali unidas por um vértice e com um determinado ângulo alfa entre si, na verdade são superfícies iguais, né, com tamanhos iguais, superfície I e superfície J, o f de IJ é uma expressão bem simples, é 1 menos seno de alfa sobre 2. Tá? 1 menos seno de alfa sobre 2. Tá? Existe uma série, saiu um pedaço da tabela, né, que está lá publicada no livro do Encropera, existe uma série de outras expressões para fator de forma que vocês vão poder utilizar. Tá? Então, sempre utilizar expressões de fatores de forma para calcular os primeiros fatores de forma de uma cavidade e, a partir dali, obter todos os outros usando relações de reciprocidade, relações de somatório dos fatores de forma sempre igual a 1. A regra do somatório e a regra da reciprocidade, tá bem?